a todos, a gente está começando mais uma transmissão ao vivo. Eu estou mais uma vez aqui direto de Botucatu. É importante, antes de eu começar mais essa transmissão, a gente dizer o seguinte: primeiro, bem-vindos a mais esse diálogo, né? Ele faz parte de uma série de conversas dedicadas à transformação humana, transformação da sociedade, que a gente vem fazendo já há muitos anos, e agora num formato diferente, num local diferente também. A ideia básica é que a gente está num movimento, num processo de mudança gigante, criando um novo cenário para uma história de distanciamento e de desconexão que as pessoas vêm tendo no geral, a sociedade vem tendo no geral, as pessoas vêm tendo um distanciamento delas mesmas. Eu acho que a gente vem vendo os modelos se expirando, vendo uma sociedade mais doente, e talvez esse ano seja um ano bem significativo desses sinais, né? E é lógico que a gente está se movendo para um lugar diferente, que eu espero que seja um lugar mais íntegro, mais sustentável, mais regenerador, mais feliz, mais transcendente. E aqui, nesses diálogos, a gente vem explorando temas através de pessoas convidadas nas mais diversas áreas, desde espiritualidade, agricultura, empreendedorismo, sexualidade, tecnologia. E o tema de hoje é a educação. Educação hoje é o nosso tema principal, e quem a gente trouxe aqui para bater um papo, mais uma vez, é a Patrícia. Ela está aqui do meu ladinho virtualmente. Patrícia, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente, podendo conversar um pouquinho, falar um pouco das coisas que eu faço, do que eu realizo, né? E estar fazendo essas trocas. Eu estava revendo aqui os meus acervos, né? A gente fez um diálogo anterior que foi muito, muito legal, sobre tua experiência nessa história de educação infantil, de crianças, bebês principalmente, né? E talvez eu quisesse começar a partir de onde a gente parou há, 4 anos atrás, né? Esse diálogo tem 4 anos. Dá para recapitular um pouco dessa história de onde que você estava há uns anos atrás, nesse aspecto de educação, e o que aconteceu de lá para cá, trazendo um pouco também, para quem não te conhece, de quem é você, assim, né? Eu sei que você está muito ligado à antroposofia, você é casada com um cara também ligado à antroposofia, que é o Rubens, que a gente tem aqui uns 2 ou 3 diálogos no acervo também, e tem trabalhado com um pouco dessa história e outras coisas mais. Você consegue resgatar um pouco pra gente? Acho que sim, vamos lá, vamos ver. Então, quando nós conversamos era em 2015, e eu me lembro que eu estava organizando, divulgando um evento que eu ajudei a organizar, que era a vinda da Ana Tardos e da Inês Zanto, né, para São Paulo, e eu estava, naquele momento, organizando essa palestra que aconteceu aqui em São Paulo, né? Estava nessa expectativa da vinda da Ana Tardos, que é filha da Amy Pickler, né? Bom, eu não sei, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? E trabalho em consultório particular, eu atendo crianças, né? Faço orientação aos pais já há muitos anos, né? E depois eu comecei a estudar bastante sobre abordagem Pickler e comecei a oferecer cursos, né, de formação continuada para professores de creche, em instituições de acolhimento, né? Então, desde 2010, eu estou bastante envolvida aí com a abordagem Pickler, já fui algumas vezes lá para Budapeste fazer cursos lá. E em 2014, eu comecei a oferecer um curso que se chama Liberdade para os Bebês, né? E comecei a fazer esse curso no meu consultório, né?
E eu já fiz 14 turmas, né? De lá pra cá. Então, né, e assim, e aí eu falo nesse curso muito sobre a abordagem Pickler, mas também de alguns conceitos da antroposofia, né, que eu tenho também uma formação grande dentro da antroposofia, e estudei um pouco de pedagogia Waldorf, sou psicóloga antroposófica também, né, tenho uma formação dentro da antroposofia em psicologia, né, então faço parte também da Associação Brasileira de Psicólogos Antroposóficos, né, então eu falo sobre os 12 sentidos também, e trago algumas as conexões que existem entre a antroposofia e a abordagem Pickler também. Né? Patrícia, além de ser mãe, né? Ser mãe, esposa. Sim. Enfim. E agora a avó. Isso que avó. Eu não ia dizer, mas eu não ia dizer. Mas... Então, pois é. Eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e o André. E os 2 já são casados, né? Já têm as suas companheiras. Mas o André, que é o meu filho mais novo, ele é pai agora, né? Então eu tenho um netinho de 10 meses. E está sendo um prazer acompanhar o desenvolvimento dele também, tá vendo de perto, né? Dá para você fazer um paralelo entre o que foi um pouco da tua experiência de educação dos seus filhos pequenos, porque eu acho que esse é o foco um pouco da nossa conversa hoje, e agora, neto chegando, quem é você nesses 2 lugares, assim, dá para fazer um paralelo? É muito diferente ser mãe e ser avó. Né? Ser avó é muito mais tranquilo, assim, você não tem a responsabilidade tão grande, né, do dia a dia. Então, assim, você tem uma outra maturidade, já passou todo o processo, né? Então, é muito mais gostoso, entre aspas, no sentido que você brinca, você dá apoio até, né, para os pais e tudo, mas você fica, acho que, mais com a parte boa, realmente, né, com as coisas mais gostosas e assim, é muito bom você ver, de alguma forma, você vê o resultado do seu trabalho enquanto mãe, né, enquanto pais, assim, porque é muito, muito gostoso, é muito prazeroso ver, assim, a forma carinhosa como meu filho pega o filho dele no colo, né? Então, é uma coisa assim, é muito bonito de ver, né? É muito gostoso de ver isso. Né? Eu não sei se você tinha esse conhecimento, essas ferramentas todas que você tem hoje para a criação dos seus filhos e que provavelmente vão ter um impacto gigante na criação do seu neto, né? Então, não, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje quando eu fui mãe, né? Quando meus filhos nasceram, eu estava fazendo faculdade de psicologia, né? E estava estudando sobre desenvolvimento infantil, sim, mas eu não conhecia a abordagem Pickler, por exemplo, né? E conhecer a abordagem Pickler mudou muito, né? A forma como eu via tanto o desenvolvimento infantil quanto essas relações entre pais e filhos também, né? Então, eu vejo uma diferença muito grande, assim, porque, por exemplo, a minha nora, né, eu tive a oportunidade de falar para ela, até de fazer algumas indicações, ela leu coisas, né, e ela, acho que por saber, até por conhecer o meu trabalho já, ela pediu orientações, perguntou várias coisas, então eu sinto que, de alguma forma, ela está seguindo um pouco, né, essa orientação da abordagem Pickler nos cuidados, na educação do meu neto, né? Então, é bem diferente da forma como eu cuidei dos meus filhos, né? Então, a gente vê muita diferença, sim. Você sabe que, compartilhando com você um pouco acho que dessa diferença que tem ao longo do tempo, né, gente? Eu tive
Tenho 3 filhos, né? Os filhos têm uma distância bem grande, né? Minha primeira filha tem 28 anos hoje, a do meio tem 16 e o pequeno tem 2, né? E eu Três tava filhos únicos. 3 filhos únicos, né? De 3 pais muito diferentes, porque Sim. biologicamente eu sou o mesmo pai. Nem sou o mesmo pai biologicamente, sou outro cara, mas muito diferente em termos de consciência e de atuação, né? Imagina. É. E eu tava compartilhando outro dia, numa conversa, o que o meu filho mais novo me trouxe de percepção sobre ele. E, na verdade, essa coisa começou com a minha filha mais velha, 28 anos atrás, quando eu comecei a observar ela bem pequena, se desenvolvendo, e me lembro de cenas difíceis na época, muito difícil de ser vivida, porque eu tentava não intervir quando, por exemplo, ela caía, né? Eu estava começando a andar e tal, e eu tentava não intervir quando ela caía, né? A primeira pessoa que eu tinha que tomar conta era eu mesmo, porque a vontade de intervir é gigante, né? De cuidar, E mais, lendo algumas coisas, eu acabei tendo o apoio da minha esposa na época, a gente conseguiu deixar a menina se desenvolver. E deu para ver um salto quântico, né? Que eu também vi nos outros filhos depois, estou vendo no Bento agora com outro olhar muito mais maduro, né? E tava nessa conversa falando da importância da gente de verdade deixar esse indivíduo, esse ser que já nasce um ser, né? Na individualidade dele se desenvolver, né? E aí, óbvio que eu me lembrei do nosso diálogo de 4 anos atrás. E eu acho que é um pouco isso que você podia trazer, né? Não sei o quanto você vai trazer isso para nós, mas hoje eu sinto... É tão sutil essa história, mas ela é tão importante. A gente estraga tantos filhos na hora que a gente intervém sem essa necessidade, né? E você pode falar um pouco sobre isso, assim? Posso. Então, quando a gente, né, permite que os nossos filhos, as crianças, se movimentem com liberdade, com autonomia, né, elas vão ganhando uma consciência de si mesmo, do próprio corpo, né, e vão percebendo a sua própria capacidade de uma forma tão intensa, tão completa, assim, que isso traz uma sensação de capacidade realmente, né? Eu consigo, eu posso, eu tenho capacidade para fazer, né? O nosso corpo, ele é um corpo de conhecimento. O nosso corpo físico, ele traz conhecimento. Ao mover-se, né, ao se movimentar, o bebê, ele aprende, né? Ele aprende porque, assim, se a gente pensar num bebê que nasce, os primeiros movimentos dele são autônomos, ele não controla. E ao se mover de forma autônoma, ele vai devagar percebendo o movimento que ele faz. E vai percebendo, né, a existência dos membros, das partes do corpo, né? E isso vai dando conhecimento para ele e vai abrindo a possibilidade de ter controle sobre esses movimentos, né? Então, assim, quanto menos a gente interfere, né, quanto mais a gente deixa essa liberdade de movimento para as crianças, mais eles vão adquirindo consciência do próprio movimento, do equilíbrio que ele precisa para se mover no espaço, né, e mais ele vai percebendo o que ele é capaz ou não, né, e vai desenvolvendo habilidades e capacidades para se mover e essa percepção de si mesmo, né, de que corpo é esse que é meu, né, que corpo é esse aonde eu estou e como eu posso me mover no espaço. Isso tudo é aprendido no tempo, né, e é uma coisa que, assim, é uma porta que se abre do lado de dentro, né? É algo que não dá para você ensinar para uma criança. Por mais que a gente, às vezes, quer, né? Isso não é possível. Então, assim, é interessante porque, hoje em dia, assim,
é muito comum, mesmo os médicos, né, os fisioterapeutas, às vezes falam assim, agora você já pode colocar a criança de bruços, né? E aí, assim, por tudo que eu estudei até hoje, tudo que eu já vi, assim, não há necessidade de colocar a criança de bruços. Quando ela estiver pronta, ela vai virar de bruços, por si. Ela vai virar sozinha. Assim, é importante deixar a criança de barriga para cima, no chão, numa superfície firme, né? Para que ela perceba o seu próprio corpo contra o chão, né? Para que ela perceba os pontos de equilíbrio, né? E ela vai, na verdade, quando a gente olha uma criança, às vezes assim, a partir de 3 meses, a gente já pode colocar a criança no chão. E às vezes você olha a criança e parece que não está acontecendo nada, né? E, na verdade, está acontecendo, sim, muita coisa. Ela está se movendo, né? E está buscando esse equilíbrio no solo, né? E esse equilíbrio vai ajudando, né, a ela perceber o próprio corpo. Então, conforme ela respira, né, ela vai sentindo os apoios no solo, né, vai movendo o olhar de um lado para o outro e vai percebendo o próprio corpo. Os movimentos são primeiramente involuntários, depois eles começam a ganhar um sentido. E assim ela vai depois poder virar de lado, virar de bruços, né, e se mover realmente no espaço. Então, assim, não é uma necessidade virar a criança de bruços. Né? E agora, mais... desculpa te interromper, mas, assim, me parece... você tocou você usou uma frase que é muito significativa, assim, que é essa história de que a gente não ensina nada para criança, né? Na verdade, então, essa história de ensino é uma grande besteira, né? Porque se por um bebê ele já nasce com essa capacidade de se desenvolver e de aprender, onde é que o ensino entra, né? Na verdade não entra, porque a gente deveria eu tô imaginando que o maior trabalho dessa história é com os pais, então, porque se o bebê já... Sim. O maior trabalho realmente é com os pais, porque assim, né, é interessante, o que eu aprendi muito com a abordagem Pickler, que eu acho que é muito significativo, é essa percepção de que, assim, nós, seres humanos, a gente vai se desenvolver, tem todo um desenvolvimento que ele acontece naturalmente, né? Ele é neurológico, ele é da nossa espécie, ele é filogenético, né? E ele vai acontecer naturalmente se nós adultos não fizermos absolutamente nada. A gente não atrapalhar, né? Se a gente não atrapalhar, é verdade, porque assim, né, a gente pode atrapalhar e muito. Né? Então, assim, o papel do adulto, ele é muito menor do que, às vezes, nós mesmos gostaríamos de admitir. Então, assim, a gente precisa, sim, alimentar o bebê, as crianças, proporcionar um ambiente seguro, né? Que não seja... que seja estimulante também, de certa forma, que seja, de alguma forma, interessante para a criança, né? Mas se a gente oferecer para a criança segurança, os cuidados adequados, né? E cuidar para que aquela criança tenha saúde, né? A criança ela vai se desenvolver quase que sozinha. A gente precisa dar banho na criança, né? Trocar as fraldas, alimentar a criança, oferecer um espaço seguro, acolhedor, estimulante de alguma forma, e num primeiro momento é isso. E a gente precisa, é claro, estabelecer um vínculo com a criança, né? Se relacionar com ela, mas isso acontece naturalmente no banho, na hora da refeição, né? Na hora dos cuidados que são diários. Né? Então, assim, a gente não precisa sentar a criança, a gente não precisa colocar a criança de bruços,
É muito comum, a gente ouve hoje em dia ainda os médicos falarem, a criança tem 6 meses, senta a criança, pode sentar. Mas assim, sentar-se é um verbo reflexivo, sentar-se, né? Então, assim, nós deveríamos sentar a nós mesmos, e as crianças também. Então, a gente deveria ter a paciência de esperar que a criança sente-se por si mesma. Isso vai demorar um pouco mais, não vai ser aos 6 meses, vai ser aos 8, 9 meses de idade. Mas a criança se senta sozinha, né? E quais os benefícios da gente seguir esse curso natural das coisas, dando essa autonomia ou essa liberdade num espaço que eu imagino que seja protegido também, né? Porque a gente não vai soltar o cara no meio da rua, né? Mas claro. Como é que a gente... que a gente ganha com esse processo mais natural, vamos dizer assim? A gente ganha uma autoconfiança enorme dessa criança. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, nossa, como é que eu desenvolvo a autoestima do meu filho? Né? Deixando que ele perceba quais são as capacidades dele. Né? Se a criança conquista cada nova etapa do desenvolvimento dela por si só, ela vai se sentir capaz, ela vai se sentir autônoma realmente, ela vai se sentir que ela é capaz de realizar as coisas, né? Isso não tem preço, isso é alguma coisa que a gente não consegue oferecer para os nossos filhos, né? Todo mundo tem momentos de insegurança na vida, isso a gente não vai conseguir eliminar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você oferece para a criança essa possibilidade dela conquistar cada nova posição no espaço, né? O seu desenvolvimento motor, você percebe que as crianças elas vão se tornando cada vez mais seguras. Ela tem confiança, ela experimenta, ela... Sabe o que, no mundo corporativo, né, que meu marido trabalha muito nesse mundo, as pessoas falam e elogiam muito os profissionais que têm iniciativa, né, que são proativos, que eles falam, né? Como é que você cria, como é que você produz um adulto proativo? Muitas vezes é lá na infância, né? Quando você oferece para a criança essa possibilidade dela descobrir as suas capacidades motoras, físicas, lá atrás. Você está tocando um assunto que está me trazendo uma reflexão aqui, eu queria compartilhar com você, daí você vê se eu estou maluco, né? Mas a gente está vivendo, eu posso estar enganado, eu me relaciono com muitos jovens, até por causa dos programas aqui que a gente conduz, mas eu tenho sentido de alguma forma que a gente está vivendo uma crise, se a gente pensar nessa história do pensar, sentir e querer, ou pensar, sentir e fazer, a gente está vivendo uma sociedade ultra pensadora, né? Bem cabeçuda, né? Anestesiada dos seus sentimentos, das suas sensações e das suas emoções, distante disso, e numa grande crise, principalmente, eu acho que desse pessoal mais jovem, gerações mais jovens, do querer, né? Sim. E do fazer. Exatamente. Pode ser porque a gente castrou esse cara e a gente tentou educá-lo, não? Olha, é claro que nada tem uma única razão, né? A gente não pode afirmar que é só isso, mas eu tenho certeza que influenciou muito, né? Eu acho que toda a forma como a gente cria as nossas crianças, como a gente educa os nossos filhos, isso tem um efeito lá na frente. Hoje a gente está vendo na nossa sociedade, os jovens, eles muitas vezes não têm iniciativa. Eles não são proativos, eles não realizam, demoram muito tempo para sair da casa dos pais, né? Tem muitos medos, muitos receios de ir para o mundo, né, de atuar. Hoje é muito comum, há pouco tempo eu vi, né, uma reportagem de adolescentes dizendo, né, que, nossa, todos os meus amigos, os pais arrumaram empregos para os filhos, né?
Então, assim, você ajuda o seu filho a caminhar quando ele é pequeno, depois, quando ele entra na adolescência, ele faz faculdade, você arruma um emprego para ele. Então, assim, os jovens têm muita dificuldade, falam assim, como é que eu arrumo emprego? Eles têm, assim, eles não sabem o que fazer, né? É claro que a gente pode dar um apoio, dar uma ajuda, mas, assim, o querer deles, né, tá muito pequeno, tá muito inexpressivo, né? Então, assim, eles esperam muita ajuda. Isso acontece quando você senta a criança lá com 6 meses de idade. Por quê? Porque quando você senta uma criança com 6 meses de idade, ela não consegue sair dessa posição e nem voltar para essa posição sozinha. Então, se você senta a criança, você apoia lá com um monte de almofadas e tudo, dá um brinquedo na mão da criança, porque a imagem é assim, né? Ah, eu tenho que sentar o meu filho, porque assim ele vai poder brincar. Como se ele não brincasse deitado no chão. E, na verdade, a criança brinca, e muito, mesmo deitada no chão. Mas aí você senta e dá um brinquedo na mão da criança, e quando esse brinquedo cai, ela não tem como pegar o brinquedo. E aí ela grita, ela chora, ela pede atenção, e aí ela se torna dependente do adulto, que tem que ir lá, tem que pegar o brinquedo e devolver para a mão da criança. Sendo que se ela estivesse deitada no chão, brincando com aquele brinquedo na mão, o brinquedo cai, ela rola no chão, ela rasteja, vai e pega novamente o brinquedo. Né? Ao mesmo tempo, tem uma faca aí de duas pontas, né? Porque na hora que você também educa ou deixa esse espaço de autodesenvolvimento da criança, ela ganha essa autonomia e liberdade, essa autonomia e liberdade, ela acompanha essa criança a vida inteira, né? Então ela passa a ter as suas vontades muito claras, as suas ações são muito claras. Eu vejo isso no pequeno aqui. Eu vejo isso no Bento, quando ele diz, eu quero, hoje, por exemplo, estava aqui, ele falou, eu quero lavar louça. Tem 2 anos, né? E aí ele pegou um caixote que chama 3 tabelas, é um caixote de estúdio que fica em 3 posições diferentes. Ele pôs na mais alta, subiu, 2 anos o garoto, subiu na pia, ligou a torneira e falou, eu quero lavar louça, né? E não tinha quem tirasse o menino dali. E estou falando de 6 horas da manhã aqui. Então é isso também, né? Tem esse outro lado, né? As crianças também ficam nesse aí lugar. você tem que acompanhar, né? E ver o que é possível. Falar assim, bom, vamos deixar ele lavar a louça que ele consegue, diminui, tira um pouco, né? Tal, assim, para poder também experimentar. Mas sim, começam essas demandas e aí você vai ter que responder, né? Você vai ter que se colocar. É muito interessante isso, né? Porque é isso também, de alguma forma, aquele lugar hierárquico que é autoritário de um pai mais antigo, que eu já fui, muito claramente, né? Ele tem que dar espaço para um outro fulano mais que dialoga, que enxerga o filho, que enxerga e que é criativo também, porque é isso, né? Como é que não vai lavar louça ou experimenta um pouco e leva para uma outra, né? Uma outra atitude, né? Sim, é uma outra atitude. Aí você tem que, sim, dar limites, né? Não pode também tudo que a criança quer, que ela fala eu quero, você vai dizer sim, mas, ao mesmo tempo, você tem que medir, né, aquilo que é razoável ou não, aquilo que, em que medida pode ou não, né? E aí acompanhar. E fica claro também o reflexo que isso tem para depois, né? De novo, eu que tenho essa oportunidade de ter um filho pequeno e também uma filha adolescente, uma filha super adulta, dá para ver a diferença do efeito que isso vai dando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente que tem argumentações muito fortes para coisas muito profundas, né? Então, tá bom, é um efeito positivo, na minha opinião. Difícil, às vezes, de lidar, se você é um cara mais versão anterior, né? Verdade. Mas muito sadio para alguém que está indo para um mundo tão complexo como o nosso, que precisa dessas 3, do pensar, do sentir e do querer, muito potentes, né?
Sim. Traz outros desafios, né? Você criar os filhos desta forma. Porque aí você tem que abrir esse espaço no diálogo, né? Tem que estar sempre muito aberto, e você tem que estar sempre ouvindo, né? O que nem sempre as pessoas sabem fazer, né? Não é tão fácil você, né, dar espaço para o outro e ouvir e dialogar. É um exercício, né? Total. E aí você tem que ir desenvolvendo isso pouco a pouco. Agora, eu sei que você mandou para mim, não sei se você quer usar essas imagens que você mandou, eu tava olhando, elas são bem, tô curioso por elas, né? Você me mandou um banco de imagens aqui, e eu tô curioso em que você fale sobre elas agora. Eu nem sei se você queria usar, mas... acho que não sei, não, né, não precisa mostrar tudo, mas uma parte talvez. Você tem 2 sets aqui, você tem um que tem as crianças em posições e outro que fala da liberdade em ação, que é esse grupo de pais e bebês, né? Isso. Você quer começar por qual? Pelas crianças, talvez? Pode ser pelas crianças, Pode. a gente está falando aqui do desenvolvimento, né? Ó, eu vou colocar a imagem, não sei qual que você quer pôr, mas eu vou pondo aqui. Você tá vendo elas aí, né? Então essa criança, ela está justamente numa superfície plana, né? E assim, a criança mexendo os pés e mãos, né? Ela vai balançando, ela vai fazendo balanceios, né? Para a direita, à esquerda, para cima, para baixo, e vai percebendo os pontos de contato, né? E vai, na verdade, fortalecendo o tônus muscular dela, para que depois ela possa virar de lado, virar de bruços, né? E poder se mover. Então, assim, é muito importante uma superfície plana, firme, lisa, né? Onde a criança possa ficar a partir dos 3 meses de idade, né? Por isso que eu peguei essa imagem. Então, e depois que a criança vira de bruços, né? É interessante, assim, cada criança faz um caminho de desenvolvimento que é próprio, que é pessoal. Então, assim, mais importante do que exatamente ela está fazendo ou não, são esses movimentos que a gente chama de intermediários, por exemplo, essa posição. Muitas crianças fazem isso, né? Levantam as pernas e os braços, ficam só com a barriga no chão, né? E isso vai tonificando a musculatura, vai fortalecendo para que depois possa ficar de 4, por exemplo, e engatinhar. Né? Essa é uma posição parecida também, é a mesma posição, né, numa outra criança. Né? Então, por exemplo, aí também, devagar, a criança ela vai diminuindo a base, né, o contato com o chão. Então, apoia as mãos, levanta o corpo, vai se afastando devagar do chão. Essa foto é muito divertida, né? Incrível. Parece que está fazendo ginástica, está na academia. Tá de castigo, sem abdominais, sem push-ups. Então, eu brinco que, assim, deixar a criança no chão é como se levasse a criança para a academia. Ela vai se movendo, né, bastante, e vai ficando cada vez com um tônus muscular mais firme, realmente, que vai possibilitar todo o caminho aí para o desenvolvimento motor, né? Então, essa posição a gente chama de semi-sentado, né? Que ela está de ladinho, está começando a levantar o tronco do chão, então sentar com 3 apoios aí, então que depois vai para a posição sentada mesmo, né? E aqui o engatinhar, né? Sensacional, né? Você conta bem uma história aqui, né? É muito interessante, então, né? Através das imagens a gente vai vendo. E a gente interrompe, às vezes, essa história de acontecer mesmesmo, né? Interrompe. Pura ignorância. Quando a gente tenta... Oi, desculpa. Por pura ignorância, né? Eu acho. Nenhum pai quer interromper. Por ansiedade, né? Tem uma pressa muito grande de querer saber, ver, não, já sentou, não sentou, com que idade sentou, como que é, né? Então, assim, quando a gente senta prematuramente a criança, e isso
sentar aos 6 meses, é sentar prematuramente uma criança, né? Porque quando a gente senta a criança, a gente interrompe esse processo natural. Então, é comum, às vezes, as crianças que foram sentadas prematuramente, às vezes não engatinharem, por exemplo, né? Isso, às vezes, acontece. Sendo que lá no Instituto Pickler, em Budapeste, todas as crianças engatinharam. Né? Então, assim, você percebe que quando você deixa no chão, você coloca no chão, a criança vai se movendo com liberdade, né? E em algum momento ela começa a engatinhar. Pode ser mais cedo, pode demorar um pouco mais, né? Algumas crianças engatinham durante muitos meses, outras durante poucos meses, mas, assim, todas elas acabam passando também por esse desenvolvimento. É claro, se não tem nenhum comprometimento, se está tudo bem com a criança, ela vai passar por esse estágio também. Agora, Patrícia, o que é esse grupo de pais e bebês ali que você chama de Liberdade em Ação? Eu estou até com os slides aqui. Eu queria que você explorasse um pouco isso, assim, se você puder. Claro. Eu vou pôr aqui, ó, quer ver? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, se você quiser explorar. Então, desde que eu fui lá para Budapeste em 2013, né, eu já fui algumas vezes para lá, e lá eles têm um grupo de pais e bebês, e eles fazem uma observação dos bebês, né, e pensando nesses grupos que eu vi lá em Budapeste, né, e eu já tinha esse desejo de fazer isso há muito tempo. Então, a foto que tem, eu estou com a Fabiana é minha parceira nesse grupo de pais e bebês, né? A Fabiana é pedagoga, né? E vocês estão nós fazemos... E tem um espaço aqui, né? Porque eu tô vendo que Isso, esse é o espaço do meu consultório, né? E onde eu dou os cursos também, Liberdade para os Bebês e agora o Liberdade em Ação. Então, a gente organiza o espaço com esses móveis Pickler, né? E a gente convida as mães com os bebês, né? Mães, avós ou pais, né, quem tiver disponibilidade, mas é durante a semana, de manhã, que a gente tem feito. Então, a gente convida, traz as crianças para o espaço, né, o convite é para que a gente observe os bebês, para a gente poder ver como as atividades são semanais, então, de semana para semana, você consegue ver as habilidades que a criança adquire, né, como ela vai se desenvolvendo, e a gente vai percebendo os pequenos detalhes do desenvolvimento motor, de como que acontece, qual a característica de cada criança, né, então a gente vai percebendo esses detalhes, porque muitos desses detalhes, às vezes eles escapam, né, dos pais, não percebem, né, as habilidades das crianças, assim, as pequenas descobertas, né, e o que a criança está aprendendo naquela brincadeira, com aquele exercício, com aquela repetição que está acontecendo, né. Agora, parece que é um espaço de educação de pais, né? Porque a criança vai lá e brinca, né? De alguma forma. Então, uma vez por mês tem o grupo, né, é uma roda de conversa com os pais, e aí na roda de conversa é um espaço realmente para que os pais tragam perguntas, as suas dúvidas, e que a gente possa conversar com os adultos realmente. Né? Semanalmente, essa observação dos bebês, o foco é olhar os bebês, olhar a criança. É claro que eu e a Fabiana, a gente vai comentando, né? Olha, na semana passada não estava fazendo isso, agora está, né? Você percebeu esse detalhe? Olha, já está usando a pinça, por exemplo, para pegar os brinquedos, né? O movimento de pinça nas mãos, ou já, né? É interessante, né? As pessoas, às vezes, elas perguntam muito para os pais, né? Assim, seu filho já está andando, já está engatinhando, mas nunca ninguém pergunta assim, seu filho já ajoelha? É verdade. E assim, o ajoelhar é um passo importante do desenvolvimento motor também, né? Total. Então, né... não tem esse passo para os pais, né?
não tem, né? Não Então, tem as essa pessoas observação, né? Esse olhar. não tem. Aí você entra numa sociedade cujos pais têm uma grande dificuldade de presença, né? Na verdade. E Isso. aí o olhar fica muito prejudicado mesmo, porque com falta de presença e muitas distrações, você não consegue enxergar esses micro passos que o seu filho vai dando. Uhum. E aí tem uma pergunta da Carol, a Carol está aqui no chat acompanhando a gente ao vivo. Ela pergunta assim: o estímulo antecipado pode causar falta de equilíbrio mais para frente? Sim. É comum crianças, por exemplo, né, o que eu já vi, crianças que usaram andador, por exemplo, né, depois elas ficam com um problema grave de equilíbrio mesmo. São crianças que caem muito, né, depois, e que e prejudica até a questão de lateralidade também, a noção de direita e esquerda. Porque isso você aprende no corpo, através do movimento, né? Você vai aprendendo realmente o que é direita e o que é esquerda no seu corpo. Então, prejudica o equilíbrio, prejudica também essa questão dessa noção de lateralidade. Então, é muito comum, a gente, às vezes, na rua, a gente pede uma informação e a pessoa fala para a gente assim, então, aí você vai pela esquerda e aponta à direita, né? Então, é muito comum. Então, a gente, né, na observação aqui com bebês e nesse trabalho que a gente faz, a gente percebe que isso tem muito a ver. Depois você vai pesquisar, conversar com as pessoas e você descobre que a pessoa, às vezes, não engatinhou, não teve essa liberdade de movimento na infância. Então, ficam lacunas, né, no desenvolvimento motor da pessoa. Então, lacunas de autopercepção de si e do próprio corpo. Né? Então, essa história de que o indivíduo traz já desde pequeno essa essência dele, essas capacidades todas, me parece muito respeitada, né, nessa abordagem que você traz, né, de criar esse ambiente, vamos dizer, com uma certa borda de proteção, né, uma certa borda de proteção para que a criança desde muito cedo, o bebê, possa experimentar ele mesmo, né? Ele mesmo, as capacidades que ele tem, sem uma grande interferência dos pais inconscientes, vamos dizer assim, né? Talvez com estímulo e interferência de pais mais conscientes sobre esses micro passos que o desenvolvimento tem caminho natural, né? Sim. Muito legal. Assim, os pais têm sempre muita boa intenção, querem sempre ajudar, claro, né? Claro. Mas, assim, e também tem uma questão social, realmente, que isso, historicamente, sempre aconteceu, né? Às vezes eu ouço algumas perguntas, assim, né? As pessoas perguntarem, mas eu não engatinhei e sobrevivi, e estou bem hoje. Claro. Por exemplo, né? As pessoas falam assim, né, eu não tive essa educação, né, pickleriana, e eu tenho uma boa habilidade motora. Tô vivo. Tô vivo, tenho uma boa habilidade motora, claro. Eu sei o que é direita e esquerda, né? Alguma coisa assim. Aí você fala assim, não, ok, acho que assim, as crianças normalmente, né, depois vão fazer uma natação, vão fazer um esporte e acabam desenvolvendo essas habilidades e essa consciência corporal um pouco depois. Né? Isso é possível, sim, tá? Mas agora, quando você desenvolve isso já na primeiríssima infância, nesses primeiros 3 anos de vida, dessa forma, né, isso impacta muito mais nessa autoimagem e nessa segurança interna, na autoestima do indivíduo, do que até nessa questão motora. A questão motora você até consegue, entre aspas, correr atrás depois, né? Você consegue resolver de alguma forma com trabalho, com investimento num esporte ou em alguma coisa assim. Eu já vi isso acontecer, né?
Pessoas que tiveram, nesses 3 primeiros anos, um desenvolvimento não tão bom assim, mais comprometido, mas que depois foram fazer um esporte, foram fazer alguma atividade, dança, ou natação, ou uma arte marcial, e que de alguma forma conseguiram resolver isso, né? Uhum. Mas a gente percebe muito claramente, assim, né? É possível perceber essa questão da autoestima, né? E da segurança interna. Uhum. Fica diferente. Claro. Né? Você sabe que essas conversas com você, elas são deliciosamente perturbadoras para mim, porque eu tenho que pedir desculpa para os meus filhos depois delas, né? Tem que voltar para eles e falar, gente, agora eu tenho consciência de certas coisas, e agora eu tenho que pedir desculpa, porque o estrago foi feito, recupere-se, eu ajudo a pagar alguma coisa para vocês. Mas eu tô brincando, mas não tô, né? Porque de verdade a gente vai ganhando consciência, ainda mais eu que tenho filhos tão espaçados, né? Você vai ganhando consciência e você vai, obviamente, executando com seu filho mais novo aquilo que você não teve consciência para executar com seu filho mais velho, né? E isso é perceptível, né? Dizer que você não está percebendo isso ou que as crianças não estão percebendo isso é uma falácia, né? Então eu tenho tido muito essas conversas, né? O quanto a gente vai impactando, tentando impactar cada vez menos ou cada vez mais positivamente à medida que a gente vai ganhando consciência, né? E você contribuiu muito para isso, né? Eu tô saindo aqui de novo, né? Eu vou ter que pedir desculpa já pro Bento, já, inclusive. Mas assim, sempre há tempo, né? Você tá aqui, tá vivo, seus filhos também. Tô vivo, opa. Né? E assim, a gente faz o melhor que a gente pode fazer no grau de consciência que a gente tem naquele momento. Eu também gostaria de ter feito diferente com os meus filhos e isso não foi possível porque eu não sabia naquela hora, né? Naquele momento. Mas assim, é sempre aprendizado, né? Eu acho que a gente pode divulgar essas informações, passar isso para frente. Eu acho que isso vai estar ajudando muitas outras pessoas. Isso. Eu isso que eu queria em mim, né? Eu também me sinto assim. Eu não pude fazer com os meus filhos muita coisa porque eu não sabia, mas hoje eu ensino o que eu aprendi. Claro, você multiplica. Claro, você multiplica. Isso é muito bonito, né? Claro. Então, o que podemos fazer agora, né? Eu acho que é a imperfeição humana, né? A gente não nasce pronto, né? A gente vai evoluindo, a gente nasce completamente não consciente das nossas capacidades e vai ganhando consciência, né? Isso aqui é a beleza, né, da vida. Agora, as pessoas que quiserem se conectar um pouco mais contigo, o melhor lugar é pegar informações no site, é isso? Eu tô com o site aqui na... então eu tenho o site que chama Liberdade para os Bebês, né? Eu tô mostrando ele aqui, ó, Patrícia, eu vou até mostrar para você também, senão você não vai ver. Então, aqui é liberdadeparosbebês.com.br, né? Isso, nesse site tem alguns textos, tem vídeos também, né? E tem a divulgação do Liberdade para os Bebês e do Liberdade em Ação, que é o grupo de pais e bebês também, né? Super legal, super legal. E uma forma é assim, e tem também o Facebook, né? Tá. Eu deixo, para quem estiver assistindo depois desse vídeo no YouTube, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Quem estiver ouvindo só os podcasts, aí vocês acham a Patrícia Gimael e Liberdade para os Bebês no Google. É fácil, você botar Patrícia Gimael lá vai aparecer tudo. Isso, aparece sim. Aparece sim. Muito legal, cara. Olha, eu queria te agradecer, assim, essa conversa. Eu já vou ter coisas para pensar, assim, estou tendo uma oportunidade gigante, né, de participar da educação de mais um filho, e eu estou num lugar muito privilegiado hoje, que é aqui em Botucatu, estou vivendo na Demetri. Inclusive é legal saber que essa história do Pickler e dos espaços, esses espaços assim como esse que você tem, estão se multiplicando em vários lugares, porque me parece
Me parece um movimento muito positivo. Aqui mesmo, eu posso estar enganado, mas aqui mesmo em Botucatu a gente tem um lugar chamado Casa do Ninho, que é recém-lançada, foi recém-lançada, que é um espaço que, se eu não me engano, está muito conectado a isso. E além dele ser muito bonito, aliás, a casa é muito bonita, porque é uma casa histórica, assim, ela respeita a história da cidade, então tem uma energia muito boa. Que legal, quero conhecer, né? Essa casa eu não conheço. Mas sim, desde que nós conversamos da outra vez, em 2015 até agora, a abordagem Pickler tem ganhado muito espaço, tem muitas pessoas que se conectaram, que estão oferecendo cursos, palestras. E, inclusive, no ano passado, nós fundamos a Associação Pickler Brasil, né? Então, agora tem o site, né? Que legal. pickler.com.br, né? Que é da Associação Pickler Brasil. Então, que eu faço parte também, né? Estava lá na fundação, e é muito importante, se as pessoas quiserem entrar nesse site também, né, para ter informações. Hoje tem muito mais cursos, palestras, eventos, né? Muito mais pessoas relacionadas e ligadas a isso. Muito bom, Patrícia. Querida, eu queria te agradecer de novo por essa conversa, né? Imagine, é um prazer, né, conversar com você, é sempre muito agradável, muito gostoso. Espero que a gente não mantenha esse padrão de 4 em 4 anos aí, porque... senão eu vou fazer muito estrago com os meus filhos aí. Eu preciso de você mais frequente. Vamos combinar, tem muito assunto, tem muita coisa pra gente conversar. Tem, querido. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, tá? Nada, eu que agradeço. Muito bom. A gente... Deixa eu botar aqui minha imagem. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo. Obrigada. A gente está encerrando mais um episódio. Quem está vendo esse vídeo ao vivo, ele vai ficar disponível nas gravações, nas redes sociais, Facebook e no YouTube. E é isso. E as referências que a Patrícia deu, eu deixo na descrição do nosso vídeo assim que ele foi publicado. Tá bom? Agradeço vocês. Um bom final de domingo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.